Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí. Eu acompanho ali, o texto será exposto ali. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Como os irmãos sabem, né, o pastor está de férias, está ali em Santa Catarina, juntamente com a sua esposa, as suas duas filhinhas, está lá curtindo um pouquinho os pais, né, do pastor e o irmão dele que mora lá também. A igreja precisa estar orando, né, pelo pastor, por sua família, por seu ministério. Não tem sido fácil ser pastor, né? Nunca foi, na verdade, mas nos nossos dias está cada vez mais difícil, uma vez que as falsas doutrinas se espalham com muita força por todos os cantos, né? As falsas religiões, os falsos mestres se multiplicam. Isso é bíblico, a palavra de Deus já prevê isso há muito tempo, e nós precisamos tomar cuidados, muito cuidado com isso, né? Não nos deixarmos ser levados por qualquer vento de doutrina, e principalmente estar sempre orando por aqueles que são os nossos guias espirituais, né? No caso, nosso pastor Bruno, o anjo desta igreja, colocado por Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor? Segunda Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Capítulo 4, de 1 a 5, irmãos. Eu vou ler aqui, então, enquanto os irmãos colocam lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas, como algumas traduções trazem. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade concedida a nós de estar aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. De um modo todo especial, Senhor, toma-me nas tuas mãos e usa-me como um instrumento da transmissão da tua palavra. Tu sabes das minhas fraquezas, das minhas limitações, mas o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. E eu creio que o Senhor pode usar-me poderosamente para falar em primeiro lugar comigo mesmo e depois com todos os irmãos que aqui estão presentes. Que a tua palavra encontre guarida em cada coração aqui nesta noite, Senhor, e que possa fazer a transformação necessária na vida de cada um. Queremos também te pedir por aqueles que não puderam vir, Senhor, por motivos justos, aqueles que não vieram por causa de enfermidades, como o caso da irmã Bruna, da irmã Cícera. Esteja abençoando e curando as tuas servas, Senhor. E se porventura houver algum outro enfermo, que o Senhor esteja usando das tuas misericórdias e restaurando a saúde de cada um.
Restaura também a saúde espiritual, Senhor, de todos aqueles que estão dormindo o sono da preguiça espiritual, o sono da falta de vontade de estar em comunhão, o sono do desânimo, Senhor. Repreende e traga os teus servos, levanta-os deste sono espiritual e traga-os para louvar e bendizer o teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Estamos aqui, Senhor. Usa-nos como vasos nas tuas mãos e quebre toda forma de maldição, de pecado, tudo aquilo que atrapalha um bom relacionamento com o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus e que nós possamos estar de coração limpo diante do Senhor nesta noite e todos os dias que nos restam, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu particularmente gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo, e essa semana que passou, eu fiquei muito pensativo sobre esses ensinamentos do apóstolo Paulo, porque 3 coisas que me aconteceram, assim, aconteceram realmente, não é invenção, foi algo que eu presenciei e eu quero compartilhar com os irmãos aqui, depois a gente entra no texto propriamente dito, né? Então, como eu disse, 3 coisas me chamaram a atenção durante essa semana que se passou. Os irmãos sabem que recentemente houve um conflito muito violento entre Israel e o Irã. E diante dessa guerra, houve muitas especulações que o fim do mundo viria, que estava iminente a Terceira Guerra Mundial e que alguns especialistas aí dizem que se realmente acontecer uma Terceira Guerra Mundial, meia hora já vai uns 2/3 da população para o outro lado, né? Então aí houve muitas especulações sobre o fim do mundo e que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento, né, devido à guerra lá em Israel. Alguns dizem que Israel é o relógio, né, que marca ali o retorno de Cristo, né? Então, diante dessas especulações, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu não quero que Cristo volte. Por que ele não deixa a gente viver a nossa vida do nosso jeito? Para que ele tem que voltar para acabar com tudo? Né? Aí depois eu fiquei assim muito pensativo sobre isso, né? Quando passou algum tempo, eu tive a oportunidade de falar novamente com essa pessoa e eu a questionei sobre o motivo dela não querer que Jesus volte. Aí a pessoa falou para mim assim: em primeiro lugar, porque eu não estou preparado para isso, né? E de um certo modo foi uma resposta sincera, né? Porque muitas vezes muitos de nós também não estamos preparados e acabamos da boca para fora falando: eu quero que Jesus volte logo, né? Ora vem, Senhor Jesus. Ainda usamos as palavras de João lá em Apocalipse, né? Mas na verdade foi algo assim que me chamou muito a atenção, né? Essa foi a primeira, né? E a segunda, eu conversei por mensagem com um irmão que foi membro dessa igreja aqui há alguns anos, e ele está bastante debilitado fisicamente, né?
está se tratando de um câncer, está muito debilitado mesmo, e está tendo que usar a bolsa de colostomia. E aí, conversando com ele, ele falou assim: irmão, eu estou bem, apesar das dificuldades que eu estou tendo, não posso ir na igreja, não posso ficar onde tem muitas pessoas, né, por causa do incômodo. Então isso tem me prejudicado bastante. Mas uma coisa eu te garanto, irmão, eu não deixei de ler a Bíblia. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. E ele falou assim: ó, irmão, eu tenho muita, mas muita saudade do tempo em que eu podia ir na escola bíblica, do tempo que eu podia ir aí cultuar a Deus com os irmãos, nos cultos de oração, nos cultos noturnos, cantar os hinos com os irmãos. E foi algo assim que eu fiquei muito pensativo, né? Porque muitas vezes nós só reconhecemos o valor das coisas quando nós as perdemos ou quando não conseguimos mais realizá-las, né? E aí eu peço para os irmãos que têm, né, saúde, têm disposição, que não deixem, né, de usar um tempo aí para ficar a sós com Deus, para ler a Bíblia, para ter esse momento de comunhão, né? Os irmãos lembram, recentemente tivemos aquela questão da pandemia, né? E a gente não podia se reunir igual nós estamos nos reunindo aqui agora. E algumas pessoas não voltaram até hoje. Será que elas realmente estavam se sentindo bem nos momentos de culto, nos momentos de comunhão uns com os outros? E a terceira coisa foi que, algum tempo, alguém mandou um vídeo de um teatro, né, que as pessoas simulavam a morte. E tinha lá um que era um empresário bem-sucedido, que não tinha tempo para nada. Acho que muitas pessoas já viram esse vídeo. E a morte falava para aquele empresário que ela veio buscá-lo, que era o seu fim, que daquele dia ele não passava. Aí, depois de muita insistência, a morte falou assim: tá bom, então já que você está insistindo muito, eu vou te dar 5. Aí ele falou assim: 5 anos? Aí a morte falou para ele: não, 5 dias. E aí os irmãos que conhecem já sabem o desenrolar da história, né? O que ele conseguiu fazer em 5 dias, o que ele não fez na vida inteira, sei lá, 50 e poucos anos de vida que ele tinha. E aí, baseado nisso, e durante a semana, eu meditando no que eu iria falar, né, pedindo a Deus direcionamento, aí eu falei assim: que tal perguntar aos meus colegas de trabalho sobre isso, né? Se eles tivessem apenas 5 dias de vida, o que eles fariam? Como diria o irmão Misael Wesley, o outro Misael, pasmem, irmãos, quase que a maioria, 95%, falou assim: olha, eu ficaria mais tempo com a minha família. E por que não ficam agora, né? Porque, como o irmão até me perguntou que título que era da mensagem, né? E eu coloquei assim: o que temos priorizado? Né? Então, diante dessas 3 histórias aqui, né? Esses 3 coisas que me chamaram a atenção aqui, eu compartilhei agora com os irmãos, né? O que nós temos priorizado? Alguns priorizam o trabalho, outros priorizam os estudos, outros, bem poucos, infelizmente, nos nossos dias, priorizam o tempo com a família. Outros
priorizam lá, sei lá, a atividade física, que é importante para manter a saúde, e assim vai, né? Nós vimos que o texto que nós lemos aqui, o apóstolo fala para Timóteo que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, que eles criariam mestres para si mesmos, e está cheio disso daí. Eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar com um senhor. Na época ele já era bem idoso, acho que tinha mais de 70 anos, ele morreu com quase 90. Mas era um senhor muito forte fisicamente, trabalhava, pegava muito peso. E aí um dia eu falei de Jesus para ele, falei da salvação. Aí ele olhou bem sério para mim e falou assim: olha, a melhor religião que existe é você não desejar para os outros aquilo que você não quer para si mesmo. Ele falou assim: essa é a minha religião. E aí, consequentemente, depois eu saí de lá, né, a gente não teve mais contato, e ele acabou falecendo. Não sei se ele teve outra oportunidade de ouvir sobre a salvação. O filho dele, já pelo contrário, né, estávamos trabalhando lá, e estava um sol escaldante, a gente carregando terra, porque eles mexiam com jardinagem. Eles faziam paisagismo ali na região do Morumbi, e tinham clientes assim, como diz a garotada hoje em dia, né, uns clientes top mesmo, que pagavam muito bem. E naquela época lá, 30 anos atrás, era planta de R$ 500 para cima que eles levavam para lá. Hoje seria planta de R$ 5.000 aí, que eles levavam lá do sítio para colocar lá nessas mansões lá na região do Morumbi ali. E aí a gente trabalhando lá, e o filho dele todo suado, ele falou assim: olha, espero que na outra encarnação a gente tenha uma vida melhor, né? Aí foi o momento exato para falar assim: mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele falou assim: mas onde está escrito isso? Aí eu falei para ele: Hebreus 9, 27. Então na hora do almoço você me mostra lá que eu quero ver, fiquei curioso. E aí ele viu, eu comprovei para ele através da Bíblia, e aí ele começou a estudar a Bíblia, né? E veio para a igreja. A gente foi na igreja de Cotia, depois encontramos a igreja aqui em Caucaia, isso há 30 anos. E depois ele saiu da igreja batista, mas ele permaneceu, né, lendo a Bíblia, se tornou até pastor, né? E depois se desviou, depois a esposa morreu, e ele acabou voltando, né, e agora está firme novamente, né, pregando a palavra de Deus, né? Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui, né, entrar no texto mesmo que nós lemos. Devido aos incômodos... Peraí. Então, aquele irmão lá que eu falei que eu comentei aqui, né? Ele está lutando contra um câncer em São Paulo, e durante a nossa conversa, ele disse que sente muita saudade dos cultos da escola bíblica, e nem lá próximo ele pode ir devido aos incômodos dos tratamentos, né, e tudo aquilo que ele tem passado.
E como eu disse aos irmãos, né, ele disse que não deixou de ler a Bíblia, que a lê constantemente, né? E essa questão aí dos 5 minutos, né, que eu falei, retomando aqui, né? Nós vimos que muitas vezes as pessoas estão verdadeiramente despreparadas e sem nenhum conhecimento, né, da salvação, da palavra de Deus, né? E aí, como eu disse, né, o despreparo e a sinceridade da pessoa do primeiro caso que eu comentei aqui, né? A saudade e a impossibilidade do segundo caso, e a dúvida e o sentimento de falta no terceiro caso, fazem parte do nosso dia a dia, muito mais do que nós imaginamos, né? Eu acredito que qualquer um de nós aqui que estiver numa situação, né, dentro dessas aqui comentadas, vai haver algum tipo de dúvida, vai haver algum tipo de despreparo, exatamente porque nós temos priorizado outras coisas, né, e não as que são necessárias. Nós vimos no caso das irmãs Maria e Marta, né, enquanto Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, Marta ficou priorizando outras coisas, né? E Jesus falou assim: por que você está tão preocupada com tantas coisas, sendo que uma só é necessária? Né? Então, só quando nos vemos impossibilitados e que a saudade bate, é que vemos o quanto deixamos de fazer. Priorizamos tantas coisas e, na verdade, e na maioria das vezes, negligenciamos aquelas que são prioridade. Todos temos um pouco disso, sem exceção. Já deveria ter sido executado, e algo que pode ficar para depois, queremos para ontem, né? Então, sempre nós estamos adiando, né, algo que muitas vezes nós já deveríamos ter feito, e sempre estamos adiando aquelas que já deveriam ter sido feitas, né? Quantos de nós já não deixou de fazer algo que depois nós nos arrependemos? Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Né? Por que eu não me preparei melhor antes? Né? A gente vê nas grandes competições mundiais aí, né? Quando alguém deixa para fazer algo assim em última hora, acaba se dando mal. Recentemente, a notícia que corre por aí do tenista brasileiro de maior destaque até hoje, né, que achou que estava tudo certo para ir para o torneio lá nos Estados Unidos, e quando ele foi entrar, não deixaram, porque ele descumpriu uma regra que é imposta lá pela lei dos Estados Unidos, né? Ele visitou um país que quem visita esses países, né, não tem direito de entrar lá sem antes fazer uma série de coisas lá. E aí ele não pôde disputar o torneio que para ele seria o mais importante, né? E nós muitas vezes entramos nessa por falta de despreparo ou por excesso de confiança, né? Quando deixamos algo assim. Muitos não medem esforços para conquistar algo, né? Tem gente que, nos nossos dias, que troca de celular a cada mês. Saiu um, ele vai lá e troca. Às vezes não é nem porque o celular anterior é ruim, mas é só para dizer que o dele é melhor do que o do colega, do amigo, e assim vai.
Aí muitos priorizam o emprego do sonho, não medem esforços para alcançar uma promoção, para chegar ao topo, né? Uma faculdade, um apartamento bem localizado, né? Exatamente para que possa provar para as pessoas que ele é capaz, né? Agora, nós temos priorizado a nossa vida espiritual? Nós temos priorizado o nosso casamento? Nós temos priorizado a formação dos nossos filhos como cristãos, como seres humanos, ética e moralmente preparados para enfrentar as situações que estão acontecendo no nosso dia a dia? Muitos não querem casar, mas não querem ter filhos, porque acham que filho é algo muito caro, de muita responsabilidade, difícil de educar. E aí nós vemos na contrapartida pessoas chamando animais de filhos, né? Buscando mesmos direitos de seres humanos para bonecos de plástico, e é uma inversão de valores assim sem precedentes na nossa história, casos assim aberrantes que têm circulado na nossa sociedade, e muitas pessoas ainda apoiam esse tipo de coisas, né? Quando o apóstolo Paulo chega nesse ponto da carta que nós acabamos de ler, né, ele vem falando já de uma série de outras coisas. Isso faz parte de um contexto que ele está instruindo Timóteo, ele está prevenindo Timóteo para as situações que aconteceriam nos últimos dias, né? E no início do capítulo 3, por exemplo, ele faz uma demonstração, né, das qualidades dos homens dos últimos dias, né? E aí ele diz que eles seriam egoístas. Já viram como as pessoas têm sido egoístas, né? Só pensam em si, né? Por exemplo, você vai numa fila, né, de um açougue, por exemplo, de um mercado, que hoje em dia, né, nos bancos quase não tem mais fila, a não ser dia de pagamentos dos aposentados, né, que fica aquela filinha lá, né, mas a maioria hoje em dia faz tudo pelo celular ou vai no caixa eletrônico e faz ali pessoalmente. Não tem mais aquelas filas gigantescas, mas nos locais onde ainda tem, por exemplo, no ônibus, com esse frio, o pessoal chega lá 4h30 da manhã para pegar o ônibus, aí chega um lá que o ônibus encostou, ele não pega a fila e já entra, né, desrespeitando todo o pessoal que estava ali há mais tempo esperando para pegar o ônibus, né? Ou seja, só pensa, eu quero entrar, os outros, né, se puderem, entrem, né? Ninguém mais se dispõe a ajudar o próximo, né? Avarentos. Hoje todos que buscam uma profissão, né, querem ganhar muito dinheiro, né? Por que as pessoas hoje, a maioria delas, principalmente os jovens, querem ser aí esses influenciadores digitais, né? Porque dá muito dinheiro praticamente quase sem trabalhar, né? Alguns trabalham muito, fazendo um monte de coisa lá para jogar nas mídias aí, para viralizar, para ganhar dinheiro. Agora outros, né, às vezes faz uma besteira só lá, joga lá, no outro dia já está rico, né? E continuam fazendo isso para ganhar mais e mais e mais, né?
Ou seja, tendo dinheiro é o que importa, né? Mas nós sabemos que não é bem assim, né? E aí ele segue dando uma série de qualidades, presunçosos ou jactanciosos, algumas palavras assim meio complicadas, né? Que algumas traduções ainda trazem, né? Jactancioso é aquele que tem alta opinião de si mesmo, né? Como aqueles que dizem assim, eu sou o cara, né? Se achando o máximo. Na verdade, um narcisista, assim, né? De primeira classe, ou o famoso fanfarrão. Essa é a pessoa presunçosa ou jactanciosa, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, né? Se tem uma coisa que hoje em dia as pessoas, na grande maioria, são ingratas, né? Reclamam de tudo, né? Reclamam do almoço, reclamam da janta, reclamam do café, reclamam do preço do ônibus e assim vai. E muitas vezes nós entramos nessa onda e acabamos também sendo reclamões e esquecemos, né, de que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em tudo, né? Em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, né? E uma das questões assim da ingratidão, né, que chama muita atenção e às vezes a gente lê e passa despercebido, está lá em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19, a cura dos 10 leprosos, né? O texto de Lucas ele é bem enfático. Ele diz que Jesus estava passando e saíram ao encontro dele 10 leprosos e todos eles clamavam, Jesus, tenha misericórdia de nós, né? E aí Jesus não os curou ali imediatamente, mas falou para eles assim, olha, vão, se apresentem aos sacerdotes. E durante a caminhada deles para irem se apresentar ao sacerdote, todos ficaram curados, ficaram limpos da lepra. E aí, os irmãos viram que só um voltou. Ele não se importou com as aparências, né? Com as formalidades, não. Primeiro Jesus mandou eu ir lá apresentar aos sacerdotes. Mas eu já estou curado, eu vou voltar e agradecer a ele. Depois eu vou lá no sacerdote, né? E quando ele chega ali, Jesus, né, fala assim, mas cadê os outros? Não eram 10? Apenas um voltou para dar graças e ainda por cima é um estrangeiro. E aí a gente fica imaginando, né? Como que aqueles outros 9 foram tão ingratos? E quantas vezes nós também recebemos, né, bênçãos assim sem medidas e não agradecemos? Quantas orações nós já fizemos aqui durante as quartas-feiras e já tivemos, por exemplo, na quarta-feira seguinte, já vimos a resposta. Aconteceu o milagre, a cura, aconteceu, a pessoa que estava desempregada há tanto tempo arrumou um emprego. E nós lembramos de agradecer? Infelizmente, nesse sentido, nós estamos nos igualando às pessoas que não têm a Cristo nos seus corações, né? Então, a ingratidão, irmãos, não deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ter um coração grato a Deus a cada dia. Aí ele segue dando aquela lista, né, que eles serão irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
aqui nessa questão de não ter domínio de si, nós vemos que nos nossos dias as pessoas são muito facilmente manipuláveis, são massas de manobra, né? Principalmente no nosso meio político, né? Um político chega aí e fala uma coisa e você concorda, ou a gente, né? Nós concordamos. Realmente a pessoa parece que é do bem. Aí chega outro e fala, não, aquela pessoa lá falou isso, mas eu vou fazer isso. Aí você já não é mais com aquele, você está com esse, né? E infelizmente nós temos muitas vezes pagado um alto preço por não fazermos uma análise dos nossos políticos, e acabamos elegendo pessoas sem nenhum preparo, né, que estão ali somente por avareza, por egoísmo e essas outras tantas qualidades aqui, né, que nós colocamos para nos governar. E muitas vezes vem uma pessoa cristã e a gente fala, mas eu não vou votar nele que ele vai ter pouco voto. Aí todo mundo pensa assim, ele acaba tendo pouco voto mesmo, e nós não temos um representante lá no Congresso, não temos um representante no Senado, não temos um representante para governar o Estado, não temos um representante que governe a nossa cidade, o nosso bairro, né? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no meio político, né? E infelizmente nós não temos também orado por aqueles que estão investidos de autoridade, né? Que o povo deu para eles através do voto, né? E que a Bíblia nos diz que é para que a gente ore por eles, né? Para que a gente tenha uma vida mais tranquila e sossegada. Aí ele continua, traidores, atrevidos, infatuados, que eles seriam cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Infatuados é cheio de si também, né? Aquele que se acha superior aos outros. Essas pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder, né? E aí o conselho foge destes. No meio de gente dessa natureza que Timóteo tinha que permanecer leal à verdade. E então, nós, mais ainda, no meio de gente dessa natureza que devemos reconhecer a inspiração e o valor, e a utilidade das Escrituras. O irmão citado, né, que está enfermo, não deixou de ler a Bíblia, porque ele acredita no valor da Bíblia. Ele acredita que Deus fala com ele quando ele lê a Bíblia, né? E nós, muitas vezes, deixamos a nossa Bíblia jogada quando é no domingo para poder vir para a igreja, dá o maior trabalho para encontrar, né? Ou isso só acontece comigo? Hoje os irmãos têm a Bíblia aí no celular, ficou um pouco mais fácil, né? Mas muitas vezes nós gastamos 99% nas redes sociais aí, nos youtubers, nos Googles aí e tantos outros, mais o chat GPT, não sei das quantas aí, e
às vezes 0,01% de leitura bíblica. É alarmante isso, mas infelizmente é uma verdade. E nós precisamos valorizar a palavra do Senhor, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra. E no texto lido, reconhecer e manter fiel e zeloso na pregação do Evangelho. Quer gostem ou não, quer escutem ou não. Nosso dever é corrigir, repreender, exortar com paciência e doutrina. Nós gostamos muito de fazer pré-julgamentos, né? Então, já não suportam uma ação doutrina, por isso não é necessário pregar. Não é o que a palavra diz, que eles não suportariam a ação doutrina? Então, se eu pensar dessa maneira, eles não suportam a ação doutrina, por que eu vou me preocupar de pregar? Não, mas antes o apóstolo está falando, pregue a tempo e fora de tempo, né? Insiste, corrige, repreenda, né? Mesmo que aos nossos olhos pareçam que as palavras estão sendo jogadas ao vento, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia, né? E depois ele fala que, diante dessa situação que Timóteo estaria enfrentando, que serve para nós hoje também, ele fala assim, em tudo suporta os sofrimentos. Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vimos a teologia da prosperidade cair por terra, porque eles dizem que quando você está próspero espiritualmente, você tem apartamento no Alphaville, você tem casa na praia, você tem carro importado, celular de última geração e por aí vai. E aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo pregar para esse povo de coração duro, pervertidos, ingratos, insubordinados, irreverentes e tantas outras qualidades que nós vimos aqui. E fala assim, suporta o sofrimento. Você vai sofrer, mas você tem que pregar para esse povo. Né? Temos feito isso, irmãos? Temos enfrentado algum sofrimento? Temos suportado algum sofrimento para pregar? Ou é muito difícil e a gente... Não, deixa para lá. Deus sabe o que faz com a vida dele, né? A salvação é individual, a gente costuma sempre dizer isso, né? A salvação é individual, mas nós temos que pregar. Temos que falar do amor de Cristo. Né? E aí ele fala assim, faça a obra de um evangelista. O que faz um evangelista? Evangeliza, não é? Então, cumpra plenamente o seu ministério. O texto que nós lemos, ele finaliza no versículo 5 exatamente isso. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E às vezes nós precisamos dar uma examinada no passado, porque isso nos ajuda a relembrar de como éramos no início da nossa caminhada cristã. Quando nós nos convertemos, né? Nós líamos mais a Bíblia, nós buscávamos mais conselhos com os mais instruídos, estudávamos mais a Bíblia, né? Éramos dizimistas fiéis e ofertávamos para missões. Infelizmente, irmãos, não tenho nada contra quem tem animais de estimação, quem cuida bem dos bichinhos. Eu acho que quem tem deve cuidar mesmo. Mas tem gente que gasta fortunas
com animais de estimação e não tem coragem de dar R$ 1 para um missionário que está nos campos difíceis, que muitas vezes falta o alimento físico para eles, o pão de cada dia. Pessoas que gastam aí dinheiros assim assustadores para pagar médico veterinário para animais, mas que vê uma pessoa caída na rua e não tem coragem de ajudar a levar a um hospital, mesmo que seja público. Então, essa inversão de valores que nós estamos vivendo nos nossos dias é que tem chamado bastante atenção e nós muitas vezes ficamos inertes diante dessas situações, né? Então, algumas perguntas aqui que eu quero colocar, deixar para que os irmãos reflitam, né? Quantos poderiam estar aqui hoje assistindo a este culto e não estão? Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Por que os irmãos não estão aqui? Quantos poderiam estar cantando no louvor aqui com os irmãos da equipe de louvor e não estão? Quantos poderiam estar no coral, regido aí pelo irmão Hélio, que muitas vezes fica implorando para os irmãos, venham para o coral, venham para o coral. Olha, irmãos, uma frase que eu ouvi um dia que me chama muita atenção quanto a essa questão do louvor. Um amigo meu, de longas datas, ele disse assim, olha, o diabo ele imita os cristãos em tudo. Tudo que os cristãos fazem, ele faz. Ele prega, ele faz milagre, ele faz cura, ele ora. Mas tem uma coisa que ele não faz, ele não louva. Porque se ele louvar, ele está se contrariando a si próprio. Então, irmãos, o louvor é algo assim muito importante, né? Os irmãos da equipe de louvor, né, devem verdadeiramente estar consagrando suas vidas, né, quando estão aqui à frente, porque para que Deus receba esse louvor no seu trono, né, como um cheiro suave, como um culto racional, né? Os irmãos que conhecem a história aí sabem que os levitas, né, quando iam cultuar a Deus, eles tinham todo um ritual de preparação para se santificar, para se purificar, para se apresentar, né, em louvor a Deus, né? E muitas vezes a gente vem de qualquer jeito, né? E ainda fala assim, o Senhor falou, vinde como estais, né? Sempre encontramos uma desculpa, mas isso é de suma importância para que todos nós nos preparemos, nos consagremos, né? Sintamos alegria, né? Ao virmos à casa de Deus para adorá-lo, para louvá-lo e para apresentarmos diante dele em santidade, em louvor e em adoração, né? Quantos estão ensinando as suas crianças os preceitos de Deus? Eu não sei se eu já contei essa experiência para os irmãos aqui, mas um dia eu fui na casa de um parente e tinha lá uma criança, 5, 6 anos mais ou menos, e ela estava com uma roupa do Homem-Aranha. Aí eu perguntei por que ele gostava do Homem-Aranha, ele falou, porque é um super-herói. Aí eu falei para ele assim, mas tem um super-herói que é muito, muito, muito melhor, muito mais forte, muito mais poderoso do que o Homem-Aranha. Aí ele falou assim, quem é? O Homem de Ferro? Eu falei, não, é Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus? Ele olhou para mim e falou assim, eu não.
eu senti uma grande tristeza, né? Eu falei, infelizmente até no meio dos cristãos tem muitas crianças que conhecem mais de dinossauro, mais de super-heróis da televisão do que de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma realidade, infelizmente, né? E então, irmãos, nós estamos retrocedendo no ensino das nossas crianças, né? Esses dias eu vibrei assim no meu coração quando os irmãos estavam falando sobre as promoções, né, na escola bíblica dominical, né, a troca de faixa etária. Aí a pessoa que estava recebendo o jovem falou assim, olha, foi muito bom porque a classe dos adolescentes preparou muito bem, ele subiu já bem preparado, com um bom conhecimento. E aí o do adolescente falou assim, não, mas ele foi bem preparado porque ele veio bem preparado da classe das crianças. Aí aquilo me deu uma alegria assim tão profunda no meu coração, e eu louvei a Deus por isso, né? E que bom, né, se isso continuar por muitos e muito tempo, né, até que Jesus venha, para que encontre pessoas realmente preparadas, que o louvem, que estejam esperando ansiosamente a volta dele. Tem um hino muito antigo, né, de um cantor chamado Oséias de Paula. Isso é só quem tem mais de 50 que vai lembrar disso, né? E o título do hino é A Espera de Jesus. E tem uma estrofe que ele fala assim, assim como um filho espera a mãe querida, né? Eu estou a te esperar. E eu não entendia isso muito bem até esses dias que a Fran voltou a trabalhar e a Rafinha ficou em casa durante o dia inteiro, né? Ela está ficando com a avó durante o dia inteiro. E aí, quando é mais ou menos ali para as 5h30, 6 horas, né, às 18 horas, né, ela percebe que a mãe está para chegar e aí ela fica assim, incomodada, e qualquer coisinha ela já olha, já prepara. Mas aí, quando ela vê a mãe entrando, meu Deus, os irmãos precisam ver a cena. É algo assim que parece que a melhor coisa do mundo aconteceu ali para ela naquele momento. E aí eu falei assim, caramba, olha, que sentido que tem essa letra. Assim como um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar, né? Então foi algo assim que me trouxe à lembrança essa música, né? Quando eu vi a cena da Rafaela, assim, vendo a mãe chegar depois de umas 8 horas longe dela, né? Imagina se ficasse uma semana ou um mês, né? Então seria algo assim extraordinário. Então é isso, irmãos. O que tem sido prioritário para mim? O que tem sido prioritário para cada irmão? Não adiemos aquilo que é inadiável. O que é a vossa vida? Tiago pergunta, e ele mesmo responde: sois apenas uma neblina que aparece e logo se dissipa. Há muitos exemplos de pessoas no auge da vida, jovens, bonitas, bem-sucedidas financeiramente, saudáveis, com um futuro garantido. Se bem que quem garante o futuro é só um, que é Deus, né? E que repentinamente tiveram suas vidas ceifadas, né? Então nós vimos aí vários exemplos. O mais recente deles, aquele jogador de futebol, né? Uma carreira bem sucedida, né? Jogava num grande clube
e sofreu um acidente automobilístico, né? Essa semana aí não se falou em outra coisa a não ser isso, né? E ele, infelizmente, já não está mais entre nós, né? E vimos o caso bem conhecido nosso, né? No caso do piloto Ayrton Senna, né? O cantor Cristiano Araújo, Marília Mendonça e tantos outros casos de pessoas assim jovens, né? Que partiram, né? E muitas delas, infelizmente, sem conhecerem a Cristo, né? Então, irmãos, não adiemos aquilo que é inadiável, né? O nosso conserto diário com Deus, a nossa posição de estar aguardando, né, ansiosamente a volta dele, para que nós estejamos livres desse mundo de corrupção moral, ética, espiritual e tudo mais que você possa imaginar que tem acometido a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então a gente tem notado que o diabo ele tem procurado ceifar a vida do maior número de jovens possíveis, né? Principalmente aqueles que não estão nem aí para a vida espiritual, que acham que devem curtir primeiro, né, a vida, que depois no futuro, se ficar velhinho e quiser e sentir no coração, ele vai procurar uma igreja, né? Não é nem Cristo, vai procurar uma igreja. Então, irmãos, os irmãos têm visto que as drogas têm se alastrado, né? Antigamente você via falar assim, olha, tem um local vendendo droga, mas você pensava isso a quilômetros de distância. Agora na esquina de cada rua tem um ponto de venda de droga, né? Você via apenas jovens do sexo masculino, né, usando drogas, e hoje em dia virou uma epidemia sem precedentes, né? Recentemente nós estávamos em casa e tem um loteamento do lado ali e escutamos umas conversas lá. Quando nós olhamos, tinha lá uma meia dúzia de jovens, meninas, de no máximo 14 anos, tudo lá fumando, sabe lá o quê, né? E depois que elas perceberam que a gente estava olhando, aí elas começaram a fingir, né, que estavam lá maquiando uma outra, passando esmalte, penteando o cabelo, né? E depois que elas perceberam que não tinha mais ninguém olhando, elas continuaram. Infelizmente, essas drogas têm levado muitas pessoas, né, ao vício e depois, infelizmente, à morte por causa do excesso ou da dependência das drogas, né? Então nós achamos que aparentemente isso não faz nenhuma diferença, nenhum sentido. Então quando nós olhamos a vida e vemos assim, poxa, a pessoa tão nova, né, bem sucedida, morreu assim, num acidente assim fatal, de repente, né? Que sentido faz a vida, né? Então faz muito sentido se você estiver preparado, né? Então tem uma frase famosa do Martinho Lutero que ele diz: vivamos o nosso hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então cabe a nós estarmos preparados, né, para a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos, a grande diferença é estar em ter ou não a Cristo durante o período de vida que Ele deu a cada um para viver. Uns vão viver mais, outros vão viver menos,
mas que essas questões se igualam quando se tem a Cristo, e o contrário também é verdadeiro. Fica tudo igual se vão sem Cristo, né? Então, eu prefiro ser igual aos que têm a Cristo. Então, que esse seja o nosso desejo, né? De nos igualar àqueles que estão preparados, aguardando a volta de Cristo. Qual tem sido o valor que tenho dado ao Evangelho? Como tem sido minha vida cristã? Como tem sido o meu comportamento com a obra? O meu comprometimento com a obra da pregação do Evangelho, a obra de um evangelista, que foi o conselho que o apóstolo deu a Timóteo. Meus compromissos com a igreja têm sido bênçãos ou pesos? Né? Quando dá a hora de vir para a igreja, né, na escola bíblica de manhã, eu vou dormir mais um pouquinho, eu levanto cedo a semana inteira, né? Não é assim que a gente pensa? Então a nossa prioridade é o trabalho, porque durante 6 dias nós levantamos de madrugada para ir ao trabalho, chegamos tarde em casa, e no domingo, que a gente chama o dia do Senhor, eu vou dormir até mais tarde, porque acho que hoje eu não vou na escola bíblica não, talvez eu nem faça falta lá. Aí já pensou, se todos tiverem o mesmo pensamento, quantas pessoas virão aí à escola bíblica? Então, irmãos, o que temos priorizado em nossas vidas? Ou nós temos, como diz o salmista lá no Salmo 122, versículo 1, né, no momento de vir para a igreja, sente aquele prazer, aquela alegria, e como o salmista nós dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Vamos alegres prestar louvor, né? Mas hoje eu estou escalada no louvor de novo. Por que não é o irmão Jonas? Por que não é o Reinaldo? Por que não é o irmão Joninha? Por que não é a Delani? Né? Já veio o irmão Hélio de novo com esse negócio de coral, né? Que canseira. Irmãos, façamos tudo com alegria, né? A carta que nós estudamos hoje de manhã de Filipenses é chamada a carta da alegria, né? E tem um versículo lá que ele fala assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aí a gente vem, às vezes fica, né, passa uns 10 minutos, já estamos aí, cochilando, né? O irmão fala muito devagar. O irmão fala muito rápido. Um fala muito alto, o outro fala baixo demais. Sempre temos alguma coisa para reclamar. E muito pouco nós agradecemos. E às vezes é nessa hora que a gente dá aquela vacilada, que seria o momento ideal para que Deus falasse conosco, né? Então vamos ficar atentos, vamos nos alegrar, vamos fazer a obra de Deus com amor, com dedicação e com insistência para trazer as pessoas a Cristo. Domingo passado, eu fiquei lá embaixo e eu estava do lado de lá, da rua, e aí passaram 2 pessoas e parecia que eles estavam discutindo entre eles. E aí, quando veio um carro, aí um deles veio e quase bateu em mim. Aí eu notei que ele estava meio alterado, assim, devido ao álcool. E aí eu o cumprimentei, comecei a conversar com ele,
E ele começou a reclamar que estava distante da família, que estava trabalhando aqui e que queria beber uma cervejinha gelada ali no bar ali da frente, mas estava fechado. E aí eu comecei a aconselhá-lo, né? Falar para ele, não faça isso, prejudica a sua saúde. Eu falei, por que você não vai ali ouvir a palavra de Deus? Ele falou assim, eu? Vou nada. E aí o amigo dele ficou esperando ali na frente. Aí de repente o amigo se incomodou porque ele estava demorando muito e falou assim, olha, já que você está demorando muito, eu vou entrar nessa igreja. E aí ele veio e assistiu o culto todo. E depois de muita insistência, o outro subiu também. Deu um pouco de trabalho aí para os irmãos que estavam aqui, mas ele ouviu a palavra, né? E depois estava passando um outro lá que estava indo a esmo, andando a esmo aí. Eu falei para ele, sobe lá, assiste o culto, depois você vai. E ele subiu e assistiu ao culto também, né? Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa, por estar embriagada, ela não tem noção. Mas muitas vezes, ela está embriagada, mas não está embriagada o suficiente para não ter a noção do que está sendo falado, né? Nós temos um exemplo de um irmão que foi uma bênção aqui em nosso meio, e ele disse que ele bebia assim, que 1 litro era pouco para ele. E aí ele um dia entrou na igreja bêbado e pregaram a palavra, e ele falou que quando ele foi para levantar a mão assim, que ele nem aguentou e precisou de os irmãos que estavam do lado pegar a mão dele e levantar assim, para ajudar ele a levantar a mão. Aí o pessoal falou assim, esse daí levantou a mão por acaso. E depois no domingo seguinte ele estava lá na igreja e nunca mais deixou de servir na obra, né? E às vezes nós fazemos esses pré-julgamentos e não queremos que as pessoas ouçam a palavra. Então, irmãos, como tenho testemunhado por onde ando? Na escola, na faculdade, no meu ambiente de trabalho, as pessoas sabem que eu sou servo de Deus? Muitas vezes a gente trabalha tempos e tempos numa empresa e quando as pessoas ficam sabendo que a gente é cristão, ele fala, caramba, é cristão aquela pessoa? Trabalhei com ele tantos anos e não sabia. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas que não sabiam que o outro era cristão. Então, irmãos, para concluir, quando um irmão está necessitado, tenho procurado servi-lo conforme o dom que recebemos como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus? O apóstolo Pedro fala isso lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, né? Servir uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tenho feito a diferença onde estou? Ser sóbrio em tudo é estar atento a tudo ao nosso redor, é buscar fazer sempre o melhor para a honra e glória de Deus, para o crescimento e amadurecimento da igreja local e da igreja de Cristo em toda a terra. Então, que nós possamos ser a diferença e sejamos separados dessa poluição deste mundo, essa poluição moral, ética, espiritual que está corroendo o mundo, e descubramos verdadeiramente aquilo que é prioritário para nós. Que assim o Senhor nos abençoe e que nós possamos refletir seriamente em tudo isso que a palavra de Deus nos falou nessa noite. Que Deus nos abençoe.